Glória a Deus, saúde a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém? Que Deus possa abençoar ricamente a tua vida, né? Nesse dia, Deus possa falar com você através da sua palavra, né? Estamos aqui para falar da palavra do Senhor, temos falando de, perdão, irmãos, de andar contrário à palavra do Senhor, né? Salmo 107, versículo 11 e 12. E viemos pregando, e Deus vai revelando aqui, Deus vai levando para ali, a gente vai entrando em certos pontos, né? Temos falando de vaso de barro, de prata, de madeira e de ouro, né? Então, em Atos 9:15, diz que Paulo era alguém para levar o nome do Senhor, um vaso de honra para levar o nome do Senhor, né? Eu só quero recapitular alguns textos aqui para os irmãos verem o que eu estou pregando está na palavra, né? Temos falando de falsos pastores, então isso muitas vezes levanta uma burocracia, né? Então é preciso a gente esclarecer bem na palavra o que Deus diz, né? Eu vou ler alguns textos que eu já li antes. Eu li Filipenses 1, né? Que fala que uns pregam por inveja, por ganância, por ciúmes, né? Em Filipenses 1:16, assim, estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Ou seja, nós temos que defender a verdade, né? O último texto que nós lemos foi em Tito, que fala da fé sã, né? Sadios na fé. E Tito 1, no Tito 1, versículo 11, é preciso tapar-lhes a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Ou seja, a palavra está dizendo que eu tenho que fazer tapar a boca do mentiroso. Como isso é impossível, né? O que eu tenho que fazer, o que é defender o evangelho e trazer a verdade. Aí você vai tirar suas conclusões, amém? Mas o que eu não quero é que você seja enganado pelas artimanhas do inimigo. Então Paulo diz que ele tem que defender o evangelho. Ele escreve para Tito que nós devemos fazer a boca do mentiroso ser calada, né? Como eu vou fazer isso? Trazendo a verdade para você. E o texto que eu quero deixar hoje para os irmãos está em Judas, uma carta muito pouco lida, né? Bem pequenininha, tem só um capítulo, Judas, que deixa bem claro o texto sobre pastores, né? Um texto bem claro. E Judas, no versículo 11, porque só tem um capítulo, né? Capítulo 1, verso 11, diz assim: ai deles, entram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, sem nenhum recato. Pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos e desraigadas, duplamente mortas. Amém? Nós falamos também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, que cada um deve saber como edifica, ou seja, deve saber o que está pregando, né? Porque tem pregação que é de prata, de ouro, de prata, né? Porque estão construindo, né? Então aqui deixa bem claro, né? Pastores que apacentam a si mesmo, né? Eu vou ler nessa outra tradução aqui que é mais clara, né? Que nós falamos, um ponto que eu fiquei de falar também, né? Da consciência. Em Tito, né? Diz que a consciência estava corrompida. Esse ponto eu esqueci de falar. Né? Em Tito diz que a consciência de muitos estão corrompidas. Então, se nós olhar aqui na mesma tradução, um pouquinho diferente só, né? Só que é mais clara nessa aqui, que fala o mesmo versículo 12 de Hebreus, ó, de Judas. Estes são homens como rochas submersas. Né? Eu quero usar esse ponto. Rochas submersas. Ou seja, né? Como nós estamos falando de consciência, eu vou voltar aqui no texto para nós não perder. Tito 1,15, ó. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes sua mente e sua consciência estão contaminadas. Né? Então, em Timóteo, capítulo 1, eu preciso ler todos esses textos. Timóteo, capítulo 1, no versículo 18, conservando a fé. Nós estamos falando da fé, né? Em Tito fala da fé sã. Timóteo 1,19, conservando a fé, a boa consciência de alguns havendo rejeitado, viera naufragar na fé. Naufragar na fé. Então, o que disse aqui em Judas? Que esses pastores são como uma rocha submersa. O que é uma rocha submersa? Tu tá vendo ali com a tua navegaçãozinha e ela tá dentro da água e tu não enxerga. Daqui a pouco tu bate, fura o casco do teu navio e tu naufraga. Amém? Então isso são os pastores que não tem recato. O que é recato, irmãos? Né? Eu escrevi aqui que não tem vergonha ou decência. Ou seja, não tem pureza. Ou também, quer dizer, preocupação para evitar dano, transtorno, perigo, cautela ou prudência. Eles não têm isso. Tem pastores que não têm isso. Você está me entendendo? Então o texto vai dizer que eles são como uma rocha submersa, ou seja, eles não trazem a verdade a ti, então a tua consciência não te acusa, então tu naufraga na fé. Naufraga na fé. Então tu não é um vaso
de ouro, porque tu naufragou, porque tem que conservar a verdade. Né? Eles são rochas submersas, eles não têm mais recato. Não, ó, recato, pastores que apacentam a si mesmo. Eles não têm mais vergonha ou decência. Então vai tudo de qualquer jeito, você entende? Então isso traz um naufrágio espiritual. Na sequência ele vai dizer no versículo 16 de Judas, ó, estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca dizem coisas arrogantes, bajulando as pessoas por motivos de interesse. Ou seja, eu não posso bajular você, eu tenho que dizer para você o que a palavra diz. Você entende? E senão isso traz um naufrágio na fé. Isso são pastores que não têm mais recato, são pastores que não são mais de ouro. Né? Em Tito diz, em Tito nós lemos no último vídeo, que a fé deles não são sã. Né? Eles não têm mais, a consciência não acusa mais. Então Paulo diz para Timóteo, né, que se a tua consciência te acusar, dá ouvidos a ela, senão tu vai naufragar. Então são rochas submersas. Você tá entendendo? Aquela rocha, tu tá andando no teu barco assim, tu não vê a rocha, porque ela tá submersa, rasinha, quando tu bate ali, tu naufraga. Né? Então o pastor que não tem o quê? Decência, ele não tem vergonha de as coisas erradas, né? Ele não está preocupado, né? O que é recato? Preocupado para evitar dano, transtorno, perigo, cautela ou prudência, você me entende? Ele não estava preocupado com a tua vida, ele está preocupado com o teu dinheiro, está preocupado com a quantidade de pessoas na igreja, né? Isso é um pastor sem recato. Aqui deixa bem claro, pastor, então não é Moisés que está dizendo, eu tenho que defender o evangelho, eu tenho que fazer tapar a boca do mentiroso. Como? Pregando para você a verdade. Então você vai tirar suas conclusões, amém? Deus possa abençoar ricamente você com essa palavra que é do Senhor, não é minha. Que Deus abençoe. Paz.